processos de desapropriação de imóveis ou de terras costumam dar muita dor de cabeça. O que acontece é que o proprietário tem que ser indenizado quando o governo precisa daquele bem. Mas o que é um valor justo para um, nem sempre atende o que o outro gostaria de receber. Uma lei que entrou em vigor este ano pode ajudar a resolver muitas pendências. É que ela prevê o uso de mediação e arbitragem no processo de desapropriação. Nós vamos explicar como isso funciona e quais são os reflexos desta mudança no artigo 5º de hoje. A Constituição Federal determina que a lei deve estabelecer o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou ainda por interesse social. A indenização deve ser justa, prévia e em dinheiro, ressalvados os casos previstos na própria Carta Magna. E para falar sobre o processo de desapropriação, eu converso com o advogado Márcio Grilo, que atua na área de Direito Civil, e com Mauro Sérgio, professor de Direito Administrativo. Muito obrigada pela presença de vocês. Doutor Mauro Sérgio, eu gostaria de começar perguntando o que é uma desapropriação. É um dos institutos mais importantes para o direito administrativo. Não há como nenhum país do mundo prestar os serviços que a sociedade precisa e quer sem esse instituto. É através dele que se transfere, o Estado transfere para si um patrimônio alheio, mesmo que sem o consentimento do proprietário. E a desapropriação no direito brasileiro tem várias espécies. Nós temos o foco do programa de hoje, que é a desapropriação por utilidade pública, e esta visa especificamente a prestação de serviços públicos. Imagine a abertura de novas estradas, construção de hospitais públicos, de presídios, de cemitérios públicos, de escolas e tantos outros órgãos que são necessários à realização do bem comum. Se o Estado não tem o terreno próprio para isso, ele só pode se valer da desapropriação. Que além dessa desapropriação genérica por utilidade pública, para prestação de serviços, nós temos várias outras que o Estado também faz uso, só que aí é para punir o proprietário que descumpre a função social. Nós temos a desapropriação para a reforma agrária, a desapropriação urbanística, a desapropriação confiscatória, que ocorre nos imóveis em que há cultivo de psicotrópicos e também trabalho escravo, e, por fim, a desapropriação quilombola. Então, todas essas têm uma razão específica. A nossa não. Por isso que ela é chamada de desapropriação genérica. Ou seja, se o Estado precisa prestar um serviço público e ele não dispõe de bem para isso, qualquer um de nós tem que ser sacrificado nessa transferência do nosso bem para o Estado. Isso se chama desapropriação. Pois é, doutor Márcio, nesse caso aí, a Constituição prevê uma indenização justa. Como é definido aí, como é calculado o valor do bem que está sendo desapropriado? São 3 fases distintas para o processo da desapropriação. A primeira fase é uma fase que se chama declaratória, né? E nessa fase, o poder público, os seus próprios servidores administrativos, eles vêm e fazem uma avaliação desse imóvel que vai ser desapropriado. Eles fazem o levantamento memorial descritivo, se tem benfeitorias nesse imóvel. Então, eles fazem esse levantamento e, dali, eles pegam um valor que denominam justo para que essa desapropriação seja realizada, né? E esse valor ele é levado ao proprietário, que vai ser expropriado, né, no caso, para ele mensurar se esse valor é justo ou não. E o que acontece quando o proprietário do imóvel ou terreno não concorda com o valor estabelecido? O caminho sempre foi a via judicial, mas uma mudança na lei que regulamenta o processo de desapropriação pode agilizar a negociação e ajudar a desafogar o judiciário. Vamos ver a reportagem. Esta área, numa quadra de Brasília, está em disputa na Justiça para impedir que seja construído um prédio comercial. O local estava em processo de desapropriação, mas como ultrapassou os 5 anos e não houve pagamento de indenização, o processo caducou e o dono tentou começar a construção. Os moradores conseguiram, por meio de liminar, parar a derrubada das árvores, mas eles querem que o local seja transformado definitivamente numa área de uso público. A gente quer usufruir da cidade e não inchar mais e deteriorar a nossa
o nosso patrimônio. Os moradores querem o mesmo que aconteceu 2 anos atrás com essa outra área vizinha. Depois de protestarem contra o início da construção de um prédio comercial que previa a derrubada de árvores e a destruição de calçadas, o governo desapropriou a área. E aqui não pode mais ser construído nada que não seja voltado para o uso de todos que moram ou frequentam a região. A desapropriação é quando o Estado retira o direito de propriedade do dono da área mediante indenização para atender interesse social, utilidade ou necessidade pública. Ela ocorre em situação excepcionalíssima porque a lei brasileira protege também os direitos à propriedade privada. Uma lei aprovada este ano veio desburocratizar o processo de desapropriação porque exige perícia para definir o valor de indenização. É uma tentativa de mudar essa cultura adversarial, né, em que as partes debatem e o juiz tem que definir a solução do conflito, para uma cultura nova, em que se estimula um diálogo entre as partes, para que elas busquem entrar num consenso e elas mesmas possam solucionar os seus problemas. Doutor Mauro Sérgio, antes de começar a falar das mudanças na lei, eu gostaria de perguntar para o senhor como é que é feita essa comunicação ao proprietário? Ele tem prazo para poder decidir se ele aceita aquele valor ou não? Tem. Essa é justamente a novidade da nova lei, a Lei 13.867 de 2019. Ela diz que antes de judicializar, antes de propor a ação de desapropriação, o proprietário tem que ser notificado. E o proprietário, ao ser notificado, ele vai tomar conhecimento qual que é o valor que foi avaliado do imóvel dele, para ele dizer se concorda ou não. Ele tem 15 dias para fazer isso. Se ele discordar ou se não, se nada disser, silenciar nesse prazo de 15 dias, significa que ele não aceitou a proposta. E aí, vai ser judicializada a desapropriação, como sempre foi até a presente data. E a partir da mudança da lei, doutor Márcio, como é que fica essa questão da mediação e arbitragem se o proprietário não concordar aí com o valor estabelecido? O proprietário não concordando com o valor estabelecido, ele vai entrar no processo de execução judicial. Mas antes, né, dele aceitar ou não, ou rejeitar o valor da indenização, tem a possibilidade, que a lei nova trouxe agora, dele escolher, dele optar pela arbitragem ou pela mediação, de modo de resolver essa questão da indenização de uma forma mais célere, porque essas execuções judiciais, elas demoram anos, às vezes demoram 5, 15, 20 anos. Teve uma situação agora que foi resolvida agora, um processo de 70 anos. Né? Foi resolvido recentemente. Bastante tempo. Então, você não tem como mensurar o prazo que vai vai demorar um processo judicial desse. Então, com a mediação e a arbitragem, você tem essa possibilidade, ela traz essa possibilidade de você estar conversando, estar podendo resolver de uma forma que não precisa entrar no judiciário, para que seja uma forma mais rápida de resolver esse tipo de litígio. E quem é que define? Se vai ser mediação, se vai ser arbitragem, professor? Então, o proprietário, o expropriado, né, ele tem o direito de fazer essa opção. A nova lei traz a seguinte situação. Ele tem que optar pela arbitragem ou pela mediação e indicar o órgão que vai realizar, o órgão ou o ente que vai realizar essa mediação ou arbitragem. Só que a lei também exige que esse órgão esteja credenciado junto ao expropriante. Então, se é a União que está fazendo a desapropriação, esse órgão que vai fazer a arbitragem ou a mediação tem que estar previamente cadastrado. E o proprietário pode ser forçado a aceitar o valor definido em algum momento do processo? Nós temos uma pergunta feita na sua sobre isso. Vamos conferir. O que acontece se a pessoa não concordar com o valor oferecido pelo seu imóvel? Doutor Márcio, a gente já começou aqui a responder a pergunta da Vitória. Mas se, por exemplo, mesmo com a mediação, com a arbitragem, o proprietário ali não concorda, o juiz pode determinar um valor e ele ser obrigado a aceitar? Não havendo essa concordância, o juiz, né, ele vai, no caso de um processo já judicializado, né, o juiz vai deferir um perito da sua confiança
e, mediante ao laudo pericial, o juiz vai definir o valor a ser arbitrado na indenização. No caso da mediação e da arbitragem, ele não aceitando, o processo vai continuar, essa arbitragem vai ser definida, vai ter uma sentença e, nesse caso, pode ter a execução também da sentença da arbitragem, porque a arbitragem e a mediação, ela tem o poder da sentença, mas ela não tem o poder da coercibilidade, ele não pode forçar, né, esse poder que só o judiciário tem. Então, nesse caso, vai ter que entrar com a ação própria para poder cumprir essa sentença da arbitragem, no caso. A desapropriação é um ato de força, uma intervenção drástica na propriedade. O Estado tem o direito de desapropriar e o proprietário tem o direito à justa indenização. Ele não tem direito a se opor à indenização. Então, e essa justa indenização, quando ela é fixada pelo juiz, a única coisa que o proprietário pode fazer, se estiver irresignado, é entrar com recurso. Não tem outra coisa. E vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Pode mostrar aqui. Como é feito um pagamento de um imóvel que é desapropriado? Doutor Mauro Sérgio, tem que ser em dinheiro, em espécie ali? Depende. A desapropriação por utilidade pública, ela não visa punir ninguém. É simplesmente porque o Estado precisa daquele bem para prestar um serviço público e a pessoa sacrificada é a proprietária. Como não tem um caráter punitivo aí, nesse caso, desapropriação por utilidade pública, a indenização é prévia, justa e em dinheiro. Ao propor ação, quando se chega ao judiciário, né, que a nova lei traz a possibilidade de resolver antes, mas ao propor ação, o Estado já faz o depósito vinculado lá ao juízo e deposita, então, o valor integral em dinheiro. Só que, e aí de forma mais sucinta, existem outras espécies, como eu falei para você, que a Constituição determina a punição do proprietário que descumpre a função social. Então, por exemplo, uma desapropriação para a reforma agrária, aí já não é em dinheiro, totalmente em dinheiro. Ela vai ser indenizada em títulos da dívida agrária e as benfeitorias úteis e necessárias em dinheiro. Já a desapropriação confiscatória, onde há plantação de psicotrópicos e até trabalho escravo. Esta espécie nem indenização paga. A Constituição, além de tudo, a Constituição manda punir porque há um crime sendo praticado ali com o uso da propriedade. Então, a depender das espécies, a indenização sempre vai ter uma ou outra diferença. Sendo que o foco do nosso programa de hoje, que é por utilidade pública, aí neste caso, sim, em dinheiro, quando entra na justiça, já tem que fazer o prévio depósito de todo o valor. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui e vamos ao intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre as mudanças na lei que regulamenta a desapropriação de terras e imóveis. Aqui no estúdio eu converso com Mauro Sérgio, professor de Direito Administrativo, e também com o advogado Márcio Grilo, que atua na área de Direito Civil. E o que acontece após a desapropriação? Esta é uma das perguntas que foi feita para a nossa equipe nas ruas. Vamos ver. Se o governo desapropriar um imóvel para uma obra, ele tem prazo para concluir esta obra? Doutor Mauro, existe esse prazo previsto? Não, existe um outro prazo, que é quando há o decreto declarando a utilidade pública, aí o Estado tem 5 anos para propor a ação. Se ele não fizer isso no prazo de 5 anos, ele decai desse direito, aí tem que começar todo o procedimento do zero. Mas em relação à pergunta, quando já foi feita a desapropriação e o Estado toma posse do bem, ele não tem um prazo para fazer a construção, porque muitas vezes isso depende de fatores externos, de orçamento, enfim, não tem esse prazo. Só que ele é obrigado a usar aquele bem expropriado para o objeto que foi colocado no decreto, ou, de acordo com o entendimento do STJ, utilizar para outra finalidade, mas também pública. Jamais utilizar um bem expropriado para um fim particular.
porque senão aí surge um outro direito, que é o direito do ex-proprietário, que foi expropriado, de ter uma indenização, porque ele foi expropriado sob a alegação de uma prestação de serviço público. Se o Estado age de má-fé, desapropria e não utiliza o bem para a realização do bem comum, aí o Estado é obrigado a pagar uma indenização, se assim o ex-proprietário propor. Pois é, doutor Márcio, e caso tenha desapropriação ali e nada é feito no local passado um bom tempo aí, o proprietário ele pode reaver aquele bem de alguma forma? Não raras vezes isso acontece, né? O poder público ele desapropria e muitas vezes desvia a finalidade, né? Às vezes não cumpre com aquilo que está previsto, né? Que foi previsto no declarar do decreto. E o Código Civil ele prevê, no artigo 519, a ação de retrocesso, que o proprietário ele pode entrar com a ação para rever o bem ou rever, né, com o próprio valor de mercado, ele está pegando de volta aquele bem que teve o desvio dessa finalidade. Essa retrocessão, já houve muita discussão na Justiça, se o ex-proprietário teria direito ao imóvel em si ou se teria direito apenas a uma indenização, por não ter sido observado o direito dele. E prevalece hoje que é um direito pessoal, ou seja, se o Estado desapropriou, não utilizou o bem para uma finalidade pública, ele teria a obrigação de oferecer novamente ao ex-proprietário. Se ele não fizer isso, se ele não oferecer, simplesmente se ele passar para beneficiar um parente, um amigo, é o chamado desvio de finalidade, aí o proprietário não vai ter direito na justiça de reaver o imóvel, mas vai ter direito na justiça de obter uma indenização. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode rodar. Tem algum tipo de imóvel que não pode ser desapropriado? Doutor Mauro Sérgio, tem? Tem. O Decreto-Lei 3365, ele diz que os bens públicos podem ser desapropriados também. A União pode desapropriar bens dos estados, do DF, dos municípios. Os estados podem desapropriar bens dos municípios localizados dentro do seu território. Por exemplo, o estado de Goiás pode desapropriar um bem do município de Lusiânia, Goiás, por exemplo. Só que os bens da União são inexpropriáveis. Então, apenas os bens da União é que não podem ser objeto de desapropriação. Todos os outros, públicos ou privados, em alguma medida, podem ser objeto, então, de desapropriação. E o que você acha do uso da mediação e da arbitragem em processos de desapropriação? Pode agilizar e até ajudar os donos a receberem um preço mais justo? Vamos conferir juntos as opiniões aqui. É bom e é fundamental, porque não adianta a gente lutar contra o governo, vai levar tempo e não vai conseguir. Então a negociação é o principal. Esse negócio do governo impor as coisas, isso aí não resolve nada. Só cria atrito, confusão. Tem que partir para isso aí, é uma mediação. Sempre quando tem um intermediador nessas áreas, então é muito melhor, entendeu? Para negociação, para todo esse tipo de tramitação. O mediador, a arbitragem, ela faz com que o processo seja mais célere e retire tudo isso da justiça. Que aí você consegue tratar numa esfera inferior e resolver bem mais rápido. Vai possibilitar uma rapidez no processo e uma justiça para um lado e para o outro. Doutor Márcio, quando acontece aí com mediação e arbitragem, realmente fica bom para um lado e para o outro, como disse o entrevistado? Realmente, se a gente for levar para o lado da judicial, né, da ação judicial, realmente fica bom para as duas partes. Mas nessa lei ela teve um veto presidencial que vale bem destacar, que ele vetou que o poder público arcar com o valor de um laudo pericial, né, por exemplo. Então, isso pode gerar um custo para o particular, porque já que foi vetado pelo governo, né, ele arcar com esse valor, então vai sobrar para alguém pagar, né? Porque não vai poder... O perito não vai trabalhar de graça, vindo né? para esse lado, pode ser que pode ter
um processo mais oneroso para o particular. Então, nesse caso aí, não é bom para uma das partes aí. E sempre tem que ter a perícia quando é caso de mediação ou de arbitragem? Tem que ter a perícia para determinar o valor, né? O valor tem que ser determinado, tem que ter a perícia. E no caso do judiciário, aceitando-se a mediação e a arbitragem, ajuda a desafogar os processos também, professor? Quando se fala em arbitragem ou mediação, esses novos instrumentos, eles são importantíssimos para desafogar o judiciário, não tem dúvida, mas culturalmente, sobretudo a administração pública ainda não lida tão bem com eles. E aí, por exemplo, vai ter tem uma ação de desapropriação, ainda não ação, mas tem o processo de desapropriação e tem um valor encontrado pelo perito da administração. Então, eu vejo com alguma dificuldade para, numa mediação ou numa arbitragem, a administração ceder, porque a administração tem uma série de amarras, a começar com os princípios que orientam a administração pública, legalidade, moralidade, que muitas vezes impede ou pelo menos dificulta esse acordo que não é realizado na presença do Poder Judiciário. E eu vejo com certo pessimismo, e até para complementar, porque a desapropriação, Flávia, a desapropriação amigável já existe no direito brasileiro desde 1941. Desde 1941, o decreto-lei ele permite essa desapropriação amigável. O que seria ela? Ora, o poder público avaliou o bem, levou ao proprietário, se o proprietário olha e concorda, essa desapropriação amigável, feita por uma escritura, já pode ser feita, sempre pôde. Só que isso, na prática, não tem sido realizada, essa desapropriação amigável. Por quê? Como a desapropriação lida com valores muito altos, normalmente, os servidores envolvidos, sobretudo procuradores e outros, se sentem mais confortáveis de fazer um acordo na frente do Ministério Público, do juiz, e não simplesmente fazer uma desapropriação como se fosse uma compra e venda, só lá nos corredores da administração pública. Isso gera um pouco de insegurança jurídica. Tomara que eu esteja enganado, mas eu tenho um certo pessimismo em relação à arbitragem e mediação no processo de desapropriação em si. Quer dizer, vai ter que então ter uma conscientização aí tanto da sociedade quanto do próprio poder público de que negociar pode agilizar muito, né? Exatamente. E se alguém quiser não fazer essa mediação, essa arbitragem, seja o proprietário, seja o Estado, pode, né, doutor Márcio? Pode, vai ser ajuizada a ação da mesma forma do procedimento que vem seguindo do processo de desapropriação. Essa questão é uma questão mesmo bem cultural, né? Porque se nós observarmos, a nossa lei é recente, que mexe com a arbitragem e mediação de 2015. Então, nós ainda não estamos acostumados a resolver esse tipo de situação por meio de mediação, né? Ou arbitragem. O processo judicial sempre é o primeiro que vem em mente. Em Portugal, nós temos a mediação instituída no processo de desapropriação desde 1999. Então, a cultura já é diferente, já vem um tempo maior para que esse processo vai sendo absorvido pela sociedade. Eu vejo com tanto pessimismo como o professor aqui, eu acho que de um longo tempo a gente vai andar e vai criar raiz nesse processo de arbitragem, nesse processo de desapropriação. Até porque em muitas outras áreas já vem funcionando com sucesso, né? Bom, nós estamos chegando ao final do programa de hoje, mas antes eu queria que vocês fizessem umas considerações rápidas aí do que pode ser feito, então, para agilizar esse processo de desapropriação, seja com mediação, arbitragem. Professor Mauro Sérgio. Enfim, é um avanço importante. A criação de mediação e arbitragem, como você bem disse, em quase todos os ramos do direito a gente já vê, e em muitos casos com bastante sucesso. E aí, claro, tem que passar por uma profissionalização da figura do árbitro, de uma consciência mesmo cultural, as pessoas acreditarem mais no árbitro. Mas, com o passar do tempo, eu vejo um espaço importante para a arbitragem passar a ter um papel importante também. Sobretudo, a arbitragem, porque nós temos algumas experiências já
na Advocacia Pública Federal, com câmaras de arbitragem. E como é uma situação ainda nova, e como o processo de desapropriação, ele muitas vezes leva mais de uma década, talvez 2 décadas, aí seguramente, se isso passar a ser utilizado com maior frequência, vai ser bom para as partes, vai ser bom para o Estado e, sobretudo, para a coletividade que vai receber o serviço num prazo mais exíguo. E para o senhor, doutor Márcio? Eu creio que ao longo do tempo, né, esse processo vai sendo absorvido pela sociedade. Nós temos vários exemplos aí que já estão dando certo, né? A conciliação é um processo que vem dando muito certo já no judiciário, primeiro grau, inclusive no segundo grau, agora também estão usando a conciliação. E é um processo longo. Eu creio que mais para frente nós vamos conseguir chegar, de fato, a uma excelência nesse processo. Bom, e com essas considerações, o artigo 5º de hoje chega ao final. Professor Mauro Sérgio, doutor Márcio, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!